tem a sua relevância calcada exatamente na necessidade do devido processo legal, como nós já vimos, aquilo que está expresso lá no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, que é o princípio que norteia o Estado na garantia de que todos se submetam às normas, né, aquelas normas criadas pela própria sociedade, aquelas normas do que se pode fazer e o que não se deve fazer, e quais são as sanções aplicáveis àqueles que não as façam, como é o caso do contrato social, né? Então, o contrato social, na verdade, eu sempre comparo a tampa de uma panela, né, que é colocada aí na panela efervescente, com água efervescente, sendo que essa panela com água efervescente, ela representa aí a sociedade, o estado de natureza, as pessoas nos seus estados de natureza, e com isso nós temos aí que a natureza ela é um posicionamento de cada um, individual e subjetivo, aonde a tendência é exatamente não obedecer às regras que são impostas, né? Por isso é que nós temos aí cada um fazendo o que bem entende, cada um agindo da maneira que acha que deve agir. Por isso o estado de natureza é assim, tão conturbado, e então a necessidade aí do surgimento de um acordo entre essas pessoas para que todas cedam partes aí dos seus direitos e assumam os seus deveres, para que nós tenhamos aí o contrato social, que vai estabelecer aí um Estado de Direito, onde todos estaremos abaixo dessa linha imaginária, dessa tampa da panela, que é o Estado de Direito, e dessa forma teremos aí que cumprir todas as regras, inclusive o próprio Estado, né? Inclusive o próprio Estado, quando eu falo Estado, logicamente eu estou falando na Constituição político-administrativa, ou seja, na organização político-administrativa, conforme prevê o artigo 18 da Constituição Federal, onde o Estado se divide em 3 esferas, né? Administração pública federal, administração pública estadual e administração pública municipal. Nunca é tarde para repetir, cada um dentro das suas competências, das suas atribuições, como prevê o artigo 18, aliás, o artigo 20, né? Artigo 20, não, 21, 21, 22, são 5 artigos, 21, 22, 23, 24 e 25. Então, os artigos 21, 22, 23, 24 e 25, não, 25 não, 30, né? Artigo 30, eu fiz essa brincadeira exatamente para que não esqueçamos nunca que a competência e atribuição dos municípios está lá no artigo 30, então não está na sequência. Então, o correto é tratarmos do artigo 21, do artigo 22, do artigo 23, do artigo 24 e também do artigo 30 da Constituição Federal, quando nos referirmos à competência, ou seja, as atribuições das administrações públicas dentro de cada uma das 3 esferas que compõem a organização político-administrativa, conforme prevê o artigo 18 da Constituição Federal. E todas elas têm uma função básica, né? A função básica é aquela que está prevista lá no caput do artigo 5º da Constituição Federal. O artigo 5º caput da Constituição Federal diz que a função do Estado é garantir, ou seja, ser o garantidor da inviolabilidade dos direitos à vida, à igualdade, à liberdade, à segurança e à propriedade, né? Então, esse é o papel do Estado, garantir a inviolabilidade desses direitos para o cidadão, para os administrados, né? Logicamente, dentro de um limite. O limite está lá no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, que é o princípio que diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, né? Então, veja que existe aí um princípio da legalidade a ser observado quando nesse papel central do Estado, que é o de garantir a inviolabilidade e os direitos à vida, a igualdade, a liberdade, a segurança e a propriedade. Então, todo aquele que rompe a tampa da panela, que fura aí a tampa da panela, ele comete uma infração, né? A infração, ela poderá ser uma infração administrativa, poderá ser uma infração civil ou poderá ser uma infração criminal. Vai depender da vítima, vai depender daquele que sofrer ameaça ou a lesão, ameaça a direito seu,
que é o caso, quando for a infração administrativa, será, então, a infração administrativa. Então, a infração administrativa, como a improbidade administrativa, por exemplo, que nós vimos, da qual há sujeição ao cartorário e também ao registrador, né? Conforme prevê a Lei 8.935 de 94, quanto ao notário, lá no artigo 6º, quanto ao registrador, lá no artigo 7º, ambos podem cometer aí uma infração administrativa, de improbidade administrativa, uma vez que cometam algum ato administrativo que esteja aí enquadrado dos artigos 9º, ou no 10, ou no 11, e aí estarão sujeitos a sanções administrativas previstas no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, e também no artigo 12 da Lei 8.429 de 92, lei essa, 8.429 de 92, que foi alterada semana passada pela Lei 14.230, né? Lei 14.230 de 2021, que trouxe aí apenas a modalidade dolosa aí dessa prática, desses atos que levam à improbidade administrativa. Não existe mais a forma culposa, né? Culposa é quando o agente público ele age com negligência, com imprudência, com imperícia, e naqueles casos previstos em lei. Não é mais o caso, porque não há mais previsão em lei, né? Então, nós temos aí a improbidade administrativa agora, somente na forma dolosa, né? Somente com dolo. Ou é dolo ou não é nada, né? Ou é dolo ou não é nada. Isso é uma infração administrativa, como exemplo, né? A infração civil é quando a pessoa, por exemplo, comete o cartorário lá, quem trabalha no cartório, ele comete aí algum dano a alguém, né, a uma pessoa ou a um patrimônio, e aí, nos termos do artigo 186, combinado com o artigo 927 da Lei 10.406 de 2002, ele estará obrigado aí a responder por esse dano a essa pessoa, esse patrimônio, a resposta que poderá ser uma condenação ou obrigação. Essa obrigação poderá ser uma obrigação genérica, obrigação por quantia certa, lá do artigo 824 da Lei 13.105 de 2015, aonde o juiz manda pagar alguma coisa, né? Ou obrigação específica, obrigação de fazer, obrigação de não fazer, conforme prevê os artigos 806, 811, 815 e também o 822 da Lei 13.105 de 2015. Então, pode ser uma infração administrativa, pode ser uma infração civil e também pode ser uma infração criminal se for uma ação ou omissão que seja típica, antijurídica e culpável, como prevê o artigo 1º do Decreto-Lei 3.914, né? 3.914 de 1941. Pode ser uma pena privativa de liberdade, pode ser uma pena restritiva de direito, pode ser uma pena de multa, lá do artigo 49 do Código Penal, pode ser uma medida de segurança para os inimputáveis, né, nos termos do artigo 96 do Código Penal, pode ser uma medida socioeducativa nos termos do artigo 112 da Lei 8.069 de 90, que é o ECA, né, já que menor de idade, menor de 18 anos é inimputável, conforme prevê o artigo 27 do Código Penal e também está lá no artigo 228 da Constituição Federal. Então, para que alguém seja condenado numa sentença criminal, o imputável seja condenado naquela sentença do artigo 381 do Código de Processo Penal, ele tem que ser imputável, né? Então, para que alguém seja condenado a indenizar, ou mesmo a obrigação de fazer, lá do artigo 489 da Lei 13.105 de 2015, que é o Código de Processo Civil, né? Ou para que alguém seja condenado por uma autoridade administrativa, como é o caso da infração administrativa, né? Naquele procedimento da Lei 9.784 de 99, tem que haver um processo. E havendo um processo, logicamente que quando há um processo, ou seja, quando há o devido processo legal do artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, provocada essa jurisdição nos termos do que prescreve o artigo 5º, inciso 34, a linha A da Constituição Federal, até chegar na sentença, como falamos, tem que haver aí alguns atos. O principal deles é o oferecimento do contraditório
e da ampla defesa, ou seja,